Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Muito bem, pessoal. Retomando, né, nossas aulas aqui no terceiro semestre do curso de Mecânica Industrial, e o tema da nossa aula de hoje será sobre o sistema capitalista, né? O objetivo é que a gente trabalhe o conceito, né, as características e também o processo evolutivo desse sistema. Uma vez que esse sistema ele é o predominante, né, praticamente em todos os países do mundo, pouquíssimas exceções a gente vai ainda encontrar no planeta em relação a ao desenvolvimento ou a prática, na verdade, do sistema capitalista. Né? Então, antes disso, né, o que nós vimos? Só para que a gente possa contextualizar aqui, né, e pegar o fio da meada. No nosso primeiro vídeo, é o vídeo introdutório da disciplina, onde nós apresentamos a disciplina, né, vemos quais os conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Trabalhamos um pouco a questão da frequência, como será feita frequência, avaliação, enfim, como será feito, como será dado a dinâmica, né, a realização dessa disciplina, já que ela será na modalidade remota, tá? Bom, então, nesse primeiro vídeo vimos isso, e no segundo vídeo, que já de conteúdo propriamente dito, né, nós abordamos aí questões a respeito da ciência geográfica. Né? Um pouco sobre a história, né, do termo geografia, vimos o conceito do objeto de estudo, né, no caso do espaço geográfico, e as categorias, né, da geografia, né, relativas ao espaço geográfico. Então, conceituamos espaço geográfico, né, fizemos várias considerações a respeito disso, e em seguida tratamos as quatro categorias da geografia. A questão da paisagem, lugar, região e território. E hoje nós vamos trabalhar o tema sobre o sistema capitalista, uma vez que, para a gente compreender a realidade mundial nos dias de hoje, faz-se necessário compreender a dinâmica da sociedade, a forma como ela se organiza, enfim, a sua essência. E o capitalismo ele é presente, né? É o sistema, como eu falei, vigente, e não tem como nós entendermos o mundo, né? O seu desenvolvimento, a sua evolução, as suas características atuais, sem que a gente possa abordar, né, o capitalismo, né, o sistema capitalista. Então, nós vamos aqui, inicialmente, procurar conceituar, né, o capitalismo, ver como as suas origens, onde ele surgiu, ainda dentro do contexto europeu, do feudalismo, né, e as suas principais características, aquilo que dá essência ao sistema capitalista, para que a gente possa em seguida ver como o processo histórico, né, da sua existência ele ocorreu ao longo do tempo. E aí a gente vai falar de algumas fases, não é, do desenvolvimento, da evolução desse sistema. Muito bem. Como havia tratado com vocês agora há pouco e também nos vídeos anteriores, não tem como a gente compreender, né, como se dá a construção, a produção e a reprodução do espaço, né, do espaço em que nós vivemos, da realidade do mundo, sem levar em conta esse modelo. Né? Daí a necessidade, dentro dessa disciplina, né, da disciplina de geografia, procurarmos compreender, né, pelo menos em linhas gerais, né, a ponto da gente poder perceber
na realidade em que a gente vive, as marcas, né, desse sistema. Então, assim, não tem como entender o mundo, trocando em miúdos. O mundo como ele é organizado, o mundo como ele é produzido, né, e reproduzido, não pode ficar à margem da compreensão desse modelo socioeconômico, né, chamado capitalismo. Né? Muito bem. O capitalismo ele surge na Europa, né, no período em que a Europa ela era marcada profundamente por um regime, por um modelo socioeconômico, a gente pode até colocar assim, chamado de feudalismo. Né? Para que a gente possa ter uma compreensão do que era o feudalismo, eram unidades produtivas rurais, né? Onde havia um dono dessas propriedades, chamado de senhor feudal, e as pessoas que viviam dentro desse feudo. Né? E tudo que se necessitava para sobreviver era produzido internamente. Então, os feudos, essas grandes propriedades, não é? Controladas pelo senhor feudal e seus vassalos, creio que vocês devem ter estudado essa matéria em história. Né? Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, apenas contextualizar um pouco para compreender como é que o capitalismo ele surge. Né? Então, nesse modelo de sociedade da Europa, não havia uma necessidade de comércio, não havia uma necessidade de contato econômico entre essas diversas propriedades. Então, havia uma atividade de autossubsistência. O que quer dizer isso? Que tudo que necessitava para sobreviver, não é, era produzido internamente do feudo. Então, o comércio, por exemplo, não existia. A partir do século XI, não é, o comércio começa a existir, começa, vamos dizer assim, a ressurgir na Europa, uma vez que já existiu em outros tempos. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, da antiguidade clássica na Europa, o comércio existia. Né? Então, uma forma de relações comerciais em volta dessas propriedades, né, no caso os feudos, fez aos poucos, né, crescer as atividades comerciais, uma espécie de troca, né, troca de mercadoria, etc. Esses ambientes próximos das fortificações dos feudos eram chamados de burgos. Né? E aí as pessoas que exerciam essa atividade comercial, né, era chamado de burguês. Então, do século XI ao século XV, século XVI, XV, XVI, foi um período em que o comércio foi crescendo e se desenvolvendo. Né? E o capitalismo nasce, ele começa então a ser gerido a partir dessas relações comerciais. Porque aparece aí, nessas relações, né, o lucro, a possibilidade de alguém lucrar, né, pela atividade comercial. E o lucro é o que vai exatamente marcar o sistema capitalista. Então, o capitalismo ele nasce dentro de um outro regime e que aos poucos vai substituindo essas relações anteriores do feudalismo e vai se sobrepondo a esse modelo, né? A ponto de, em determinado tempo, o capitalismo predominar como uma forma de relações de trabalho, de produção e de acumulação de riquezas também. Né? Então, chega-se no século XV, entre o século XV e o século XVI na Europa, não é? Já com as características do capitalismo predominantes. Né? Bom, essa nova realidade, não é? Onde tem a atividade comercial como uma atividade importante, né, das bases ou da origem do capitalismo, faz com que comece a surgir aí, então,
uma classe, né? Uma classe que consegue acumular riqueza, né? Então, essa primeira fase, que é uma fase embrionária, que também a gente chama de fase primitiva de acumulação de capital, porque uma parcela da população, no caso os burgueses, né, os comerciantes, eles começam a ter a, a capacidade, né, através dessas relações comerciais, de concentrar riquezas, né, de acumular riquezas. E aí, essas atividades comerciais, vai marcar profundamente esse período. Né? Então, essa fase inicial do capitalismo na Europa é uma fase que a gente vai chamar de comercial. Né? A gente chama de comercial exatamente porque o lucro, né, que vai gerar a acumulação de capital se dá através do comércio. Do século XV, século XVI para frente, né, a Europa vai entrar numa fase de ampliação das suas relações capitalistas, não só mais um comércio localizado, mas um comércio agora buscando outras regiões do mundo para manter contato através das relações comerciais. Né? E essas regiões europeias, elas começam então a ter relações comerciais com os territórios orientais, na Ásia, e começa então a haver uma competição, uma concorrência, né, dessas atividades comerciais, o que faz com que alguns reinos europeus comecem a se preocupar em buscar novas rotas, né, já que as rotas pelo Oceano Mediterrâneo, aliás, pelo Mar Mediterrâneo, que é esse mar que separa a Europa da África, né, ele estava praticamente controlado já pelo comércio desenvolvido pelos italianos, né, de Gênova e Veneza. Então, a Espanha, por exemplo, Portugal, começa a desenvolver técnicas de navegação capazes de buscar outros caminhos, né, outras rotas para que pudesse superar os italianos. A gente fala italiano, mas a Itália ainda não era um país nesse período, né? A Itália ainda era formada por várias, digamos assim, cidades-estados, né? Mas não tinha se dado ainda a unificação, né, para formar a Itália. A Itália ela é um conceito mais tardio, né, dentro da Europa. Bom, o fato é que a partir do século XV, século XVI, os europeus começam a se lançar no mar aberto, né, em busca de novas rotas. É nesse processo, né, das grandes navegações que novas terras são anexadas a essas potências, então potências, né, no caso Espanha e Portugal, e é o caso do Brasil, por exemplo. Né? O Brasil é descoberto, vamos dizer assim, entre aspas, pelos europeus durante exatamente essa busca que eles estavam atrás, né, de encontrar novas rotas para o Oriente. Né? E nessa tentativa, né, eles acabam descobrindo novas terras. Né? Foi o que aconteceu ao encontrar, né, aqui o continente que hoje é a América, né? E a América do Sul aqui, especialmente Portugal, ao encontrar essas terras que depois viria a ser o Brasil. Então vocês vejam que o processo de conhecimento de novas terras, ela tem a ver, né, com essa primeira fase do sistema capitalista, essa fase comercial, essa busca de novas rotas, não é? Entre os europeus e outras regiões do mundo, no caso, principalmente as Índias. Né? Então, essa busca por novas rotas para encontrar caminhos para as Índias, né, até porque havia um comércio muito forte, principalmente as especiarias e tal, isso provocou, né, o desenvolvimento dessas técnicas, né, novas técnicas de navegação, capaz de utilizar mar aberto, né, buscando essas novas rotas. Então, gente, a sua origem, nesse caso, né, está relacionada à questão do comércio. Né? Não é à toa que essa primeira fase desse sistema, né, gerador de lucro, que é o capitalismo, ele vai ser chamado de fase comercial, ou capitalismo
comercial. Mas quais são exatamente as características, aquilo que caracteriza mesmo o capitalismo? Bom, algumas características nós vamos apresentar aqui. A gente vai inicialmente apresentar 7 características. Elas juntas, né, deixa bem claro, né, o sentido real desse regime, né, ou desse sistema socioeconômico. Primeiro, uma das coisas que marca o capitalismo é a propriedade privada, ou seja, é garantido às pessoas que elas possuam, né, bens, tá? Os bens, eles não são necessariamente de um Estado, de um poder público, mas as pessoas têm, dentro no regime do capitalismo, o direito de ter propriedade, né? Uma outra característica fundamental e central do capitalismo é objetivar lucro, né? O lucro é a essência, né, uma das mais importantes essências do sistema capitalista. Então não há capitalismo se não há a busca do lucro, né? Outra é a lógica de mercado, né? Dentro do capitalismo se produz tudo sempre com base naquilo que nós chamamos de lei da oferta e da procura. Ou seja, o que se produz não é necessariamente para atender uma determinada necessidade de alguém ou de alguns, mas a questão do mercado. O que a gente vai chamar de mercado? É uma situação, né? É um ambiente onde se vende, né? Onde se tem pessoas querendo consumir, outras querendo ofertar, né, alguma coisa, seja bens ou serviços, né? Então, é isso que a gente vai chamar de lógica de mercado, né? As coisas são produzidas, os bens são produzidos com base na quantidade de coisas que se oferta e na quantidade de pessoas que procuram. Inclusive, vai definir valores, preços a partir também dessa lógica, né? O Estado, quer dizer, o poder público, ele atua não como um capitalista, mas como um planejador, né? Então, dentro de uma concepção capitalista, o Estado ele não é um agente, né, produtor ou um agente econômico, né? Mas ele vai ter o papel de planejar as relações, criar, normatizar, por exemplo, né, criar normas, né, normatizar nesse sentido de criar normas, tá certo? Uma das outras características importantes é que as relações de trabalho elas vão se dar de forma em que as pessoas que trabalham, para aquelas que são donas dos meios de produção, a gente vai chamar meio de produção todo e qualquer meio onde que se produz alguma coisa, por exemplo, uma propriedade rural, não é? Um estabelecimento comercial, futuramente a questão da indústria, né, um pouco mais à frente, e as pessoas vão trabalhar em troca de uma remuneração. Então essa relação de assalariamento ela é típica dentro das relações do capitalismo, coisa que não se tinha antes, né, no feudalismo, por exemplo, né? Não era uma relação de assalariamento. As pessoas viviam dentro dos feudos, não é? De favor naquelas terras dos senhores feudais, trabalhava para o senhor feudal, produzia suas próprias subsistências dentro da terra, mas não havia uma relação de assalariamento. Então, o assalariamento é tipicamente já de uma sociedade capitalista, né? O uso do dinheiro é uma outra característica, né, gente? O uso do dinheiro das relações comerciais, por exemplo, das relações de troca, né? Então, o dinheiro, a presença do dinheiro, né, o valor que ele representa é utilizado, né, é típico também das relações capitalistas. E é uma sociedade que é claramente dividida em classes, né? Aquelas, por exemplo, donas dos meios de produção e os que trabalham para os meios de produção. Então, vai gerar níveis, estratos sociais diferentes nessa sociedade. Você pode até dizer, mas aí no feudalismo também não se criava, né, classes diferentes, mas as relações de classe geradas no capitalismo são relações geradas por intermediada por essa lógica do próprio capital, né? O uso do trabalhador para gerar, né, através do seu trabalho, gerar riquezas para os donos dos meios de produção.
Então, essa fase, né, do capitalismo comercial, que mesmo tendo sua origem um pouco mais cedo, no século XI, mas vai ser a partir do século XV, principalmente com a expansão marítima, nessas grandes navegações que eu falei agora há pouco, né, essas relações comerciais da Europa com outras partes do mundo, inclusive com as colônias, que elas vão, né, transformar essas áreas que elas vão descobrindo em colônias, é o que aconteceu, por exemplo, com o Brasil, né? O Brasil foi, entre aspas, descoberto em 1500, exatamente no período em que os europeus, né, no caso aí os portugueses, eles se expandiram, né, suas rotas, e aí nesse processo, né, eles encontraram essas terras aqui, né, e trataram logo de dominá-la, de explorar e tudo mais, né. Então, eu não gosto muito do termo descobrir, né, como se ela não existisse, como se não tivesse ninguém aqui. Existiam populações aqui indígenas, mas existiam, né, eram populações. E eles vão implantar logo um modelo escravocrata e tudo mais. Então, essas relações entre a metrópole, é o colonizador, no caso Portugal, Espanha, né, os países que colonizaram, e aquelas áreas que foram colônias, que viraram colônias, essa relação comercial, usando inclusive o trabalho escravo trazido da África de forma forçada, lógico, de forma forçada, essa relação de comércio entre a metrópole, no caso o colonizador, e as colônias, era chamado de mercantilismo, né? Tudo que produzia na colônia essa que foi criada, que foi estabelecida a partir desse processo de dominação, não é? Foi para atender os interesses europeus. Então, essa busca de enriquecer, explorando fortemente as colônias, não é? Através dessa relação comercial que envolvendo várias pessoas aí, e também não defendida pelos reinos desses países, né? Pelo reino da Espanha, pelo reino de Portugal, eles defendiam isso aí como uma política de relações, era chamado de mercantilismo, né? Então, todo esse período onde o comércio entre metrópole e colônia, não é, onde vai enriquecer as metrópoles, não é à toa que a Europa enriqueceu, né? Acumulou tanta riqueza nesse processo, né, que a distância entre desenvolvimento europeu e o resto do mundo foi enorme, né? Foi absolutamente desproporcional, né? Então, essa relação de acumulação de capital através desse tipo de comércio chamado de mercantilismo, né? Esse lucro obtido a partir das mercadorias geradas nas colônias, enriquecendo as metrópoles, que eram os europeus, é chamado de mercantilismo, né? E isso vai marcar profundamente essa etapa do capitalismo até o século XVIII. Por que até o século XVIII, gente? Porque no século XVIII em diante vai entrar em cena aí uma forma de atividade econômica que vai modificar a forma de gerar lucro, né? No século XVIII, principalmente no final do século XVIII, vai surgir a indústria, né? A indústria vai surgir lá na Europa, final do século XVIII, na Inglaterra, né? O que vai fazer com que os lucros dentro dessa visão capitalista vai ser a partir, né, da produção industrial, né, da exploração do trabalho na indústria, certo? E não mais só o comércio. É claro que o comércio continua. O comércio ela é uma atividade extremamente necessária para que haja, não é, a distribuição, o consumo de tudo que é produzido. Mas vai ser a partir das relações de trabalho na atividade industrial, né, que vai marcar profundamente o capitalismo a partir do século XVIII. E aí entra uma segunda fase do capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo industrial. Então, o capitalismo comercial vai do início das grandes navegações no século XV até o século XVIII, né? E aí, no final do século XVIII, né, principalmente as primeiras décadas do século XX,
com a Revolução Industrial, que é nada mais, nada menos do que o surgimento da indústria, né? O que vai provocar uma grande transformação na produção de mercadorias, né? E também as consequências disso, a transformação do meio natural, porque o homem passa a ter uma técnica maior, um poder maior de transformação do meio ambiente, por exemplo, né? Então, essa capacidade de produzir cada vez mais rápido vai gerar, né, a possibilidade de gerar muito lucro, né? Daí a marcar profundamente essa fase, né, atividade industrial. Isso vai envolver mais pessoas, vai haver um processo de migração de muita gente do campo para a cidade, para trabalhar como operário nas indústrias, né? Isso vai gerar um fluxo, um movimento de pessoas muito grande, não só de pessoas, mas também de mercadorias, né? Entre as várias partes do mundo, né? A Inglaterra, por exemplo, onde isso vai acontecer, a Revolução Industrial vai acontecer, a Inglaterra vai se transformar na chamada fábrica do mundo, né? E praticamente vai alimentar o mundo com a sua produção. É claro que a indústria vai se espalhar por outros países da Europa, por exemplo, para a França, né, para a Alemanha, aí depois para os Estados Unidos, né, Japão, né, um pouco depois. E isso vai, como falei, né, dar o tom, né, da geração de riqueza. O trabalho assalariado é um trabalho extremamente explorador, né? Isso vai gerar assim, pessoas com uma carga de trabalho muito grande. As pessoas que vão trabalhar nas indústrias vão trabalhar um regime de 14, 18 horas por dia, né? Sem pouquíssimos direitos, né? Aliás, nenhum direito, né? Os trabalhadores, com o tempo, de maneira organizada, quando eles começam a se organizar, é que eles vão começar a conquistar, né, alguns direitos, algumas garantias, né? Mas no começo da Revolução Industrial, um processo de exploração absurda, inclusive com o uso de trabalho de mulheres, de crianças, né? O que permitiu um enriquecimento muito grande de alguns capitalistas, dono dessas fábricas, dono dessa indústria, tá? Então, no início, gente, não eram flores, né? Hoje, nos países desenvolvidos onde aconteceu a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, os trabalhadores são melhores remunerados, evidentemente, né? Mas no começo era uma produção de miséria absurda nas cidades, nas grandes cidades onde tinha um estabelecimento dessas fábricas, não é? Bom, é claro que com o capitalismo industrial, com o crescimento da indústria, né, há uma necessidade cada vez maior, como já falamos agora há pouco, né, de mão de obra, o que provocou um acelerado processo de transferência de população do campo para a cidade, a necessidade de buscar mais matéria-prima, de mais energia, mercado consumidor, ou seja, mercado consumidor é exatamente quando você tem mais gente para comprar, né? É o conjunto de pessoas com demandas para comprar alguma coisa, o que chamamos de mercado consumidor. Então, essas novas necessidades, né, de matéria-prima e mercado consumidor, por exemplo, vai fazer com que, né, os países que iniciaram esse processo de industrialização, eles vão se lançar no mundo, né, tentando controlar novas áreas do planeta. É o caso da África, da Ásia, né? E aí no século XIX, né, com o desenvolvimento da técnica, não é, a gente pode falar, inclusive, em fases da Revolução Industrial. Então, nós temos um primeiro momento da Revolução Industrial no final do século XVIII. No final do século XIX, a gente tem um apuramento, um melhoramento das técnicas de produção, né? Por exemplo, as fontes de energia. A primeira fonte de energia utilizada pelas máquinas, né, no início da Revolução Industrial era o carvão, a queima do carvão mineral. No final do século XIX, né, já vai haver, já há o controle, né, e o desenvolvimento de técnicas com o uso do petróleo e de seus derivados, inclusive, né? Então, o petróleo como uma principal fonte de energia, superando o carvão mineral, que foi a fonte de energia responsável pelo início da Revolução Industrial no final do século XVIII. Então,
Quando a gente fala de novas tecnologias, né, de evolução da técnica, aí costuma se falar em uma nova revolução industrial. Então, por isso que se fala em primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, porque ela tem uma relação direta com a questão do desenvolvimento de novas técnicas. Tá? Então, no final do século XIX, o petróleo, que até então não era a principal fonte de energia, não se nem usava o petróleo, ele passa a marcar esse período, né, desse desenvolvimento da indústria. Tá certo? E aí, final do século XIX, já iniciando o século XX, inaugura-se uma terceira fase do capitalismo, onde ele chega na fase chamada capitalismo financeiro, né? Onde entra em cena os bancos, por isso que é financeiro, né? Os financiamentos para as empresas e fazendo com que elas cresçam, né? Algumas cresçam e umas cresçam mais do que outra, o que faz com que elas passem a dominar o mercado, né? Que a gente chama de monopólio. Né? Então, os monopólios, né, e os oligopólios são pequenos grupos de empresas que se fortalecem, dominam sozinha um determinado setor, né, do mercado. Tá? Elas são chamadas de oligopólio. E monopólio quando uma cresce muito, né, engolindo as outras e dominando aquela fatia grande do mercado. Então, os monopólios e oligopólios são uma marca do capitalismo financeiro, né? Associado aos bancos, né? Ora os bancos atendendo os interesses da indústria, ora os próprios bancos são proprietários das indústrias, por exemplo. É isso que explica porque é que muitas empresas, né? Muitas empresas que surgiram nessas nações, onde tiveram aí, onde surgiu a atividade industrial, elas passam praticamente a se transformar em mega empresas controladoras de boa parte do mercado mundial. Né? Viraram multinacionais, ou seja, continuam com as suas sedes lá, mas atuando no mundo inteiro através das suas filiais. Né? Então, essa associação entre o capital industrial e o capital financeiro, que é o capital dos bancos, principalmente, faz com que essas empresas cresçam muito fortemente, né? Aí na tela vocês estão vendo as grandes fusões, quando uma empresa ela compra outra, vai ficando maior ainda, e as menores elas vão perdendo fôlego, né? Elas não têm condições de competir com as grandes, o que vai transformando essas empresas em grandes incorporações industriais, não só industriais, né? Outros setores também de serviços, prestadores de serviços, né? E bancos também, né, eles fortalecem. Então, assim, a marca do mundo atual hoje, a gente está vivendo exatamente essa fase, né, essa fase do chamado capitalismo financeiro, né, através da especulação. Hoje muita gente ganha dinheiro, né, grandes capitalistas no mundo ganham dinheiro não mais só produzindo, né, bens na indústria, mas através de investimento em bolsas de valores, né, as empresas, na tentativa de atrair mais dinheiro para si, elas pegam parte das empresas, dividem em vários pedaços pequenos e vendem esses pedaços pequenos que a gente chama de ações, né? E os locais onde elas vendem essas ações a gente chama de bolsas de valores. Acredito que todos vocês já ouviram falar, né, nas bolsas de valores. São locais onde se negocia, né, a compra e a venda desses pedaços de empresas, o que faz com que esse dinheiro entre na empresa, né, para que ela possa reinvestir, né, na tentativa de ampliar a sua capacidade produtiva e com isso atuar mais fortemente nos mercados. Tá? Dentro dessa fase já do capitalismo financeiro, né, que tem origem ali no final do século XIX, entrando aí no século XX e chegando aos dias de hoje, tá certo? Foi possível observar, né, um rápido desenvolvimento de novas tecnologias, né, novas fontes de energia, né, os países, esses capitalistas que iniciaram o processo de industrialização tornam-se grandes potências, né, e se expande pelo mundo inteiro, tá certo? E aí começa então a basicamente comandar, controlar a economia mundial. Gente, nós vamos ficando por aqui
E aí na próxima aula a gente pega desse ponto, tá, em diante, onde a gente vai poder falar, não de outras questões relacionadas ao capitalismo mais nos dias de hoje, tá certo? Então, na aula de hoje a gente viu o conceito de capitalismo, como surgiu, as suas diversas fases, capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Depois, na continuidade, na nossa próxima aula, nós vamos tratar dos desdobramentos desse capitalismo financeiro, tá certo, gente? E as suas consequências para a geografia do mundo. Então é isso, por hoje é isso aqui, a gente continua então no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, tá bom, gente? Um abraço e até lá.